Amém, graças a Deus. Por estarmos aqui nessa noite, o Espírito Santo é tão maravilhoso que os louvores, foram todos dentro do tema e eu fiquei assim ali maravilhada, dizendo, Senhor, muito obrigada, porque é só um Espírito, E Deus começa a preparar teu coração para falar, a nós. E o tema é Entre Dois Mundos, que Deus me deu, porque eu estava dando lá uma matéria lá na escola e veio essa frase. E eu, na mesma hora, senti de Deus aquilo que dizia, o mundo em que habito e o mundo que habita em mim. Estava falando disso, da pessoa que tem, cada uma tem seu próprio mundo, falando mais ou menos assim. E eu logo levei para o reino espiritual. E falei, é verdade, nós habitamos no mundo, mas há um outro mundo. Aliás, um reino que habita em nós. E nós vivemos entre esses dois. E os louvores todos falando sobre isso, eu fiquei maravilhada. Nós vamos lá para João 3, 1 ao 16, a conversa com Nicodemos, e que Jesus, já ouvi isso 10.000 vezes, mas se Deus quer que repita, é porque Ele quer parar aos nossos corações. Eu precisava da água, que a minha voz ainda não está muito boa. Tá. De vez em quando vou parar para beber água, ainda estou naquele cansaçozinho pós-Covid, mas estou boa, tá? Não estou mais transmitindo nada. Agora ficam só aquelas sequelazinhas que vão melhorando aos poucos, amém? E é isso mesmo, irmãos? Nosso corpo está aí, mas a fé continua mesmo, em nome de Jesus, glorificando o Senhor. Eu estava até pensando, será que é chegar na escola e vou perguntar, mas por que você teve, Porque sempre é isso, Tem sempre uma coisinha para dizer, Deus não te livrou? Eu vou dizer, olha, Daniel entrou na cova, mas livrou lá dentro da cova, amém? Nós entramos na cova, a tempestade vem, está no barco, mas Deus livra lá dentro da tempestade, dentro da cova, da fornalha ardente, amém? Ele passa lá contigo. Então a gente glorifica a Deus por tudo, amém? Bom, então vamos lá para o texto. Nicodemos, eu cheguei até a fazer uma pesquisa, quem foi Nicodemos, mas encontrei pouca coisa sobre ele, Um dos principais, da sinagoga de Israel, homem, letrado, e ele, no Sinédrio, tinha uma posição importante, que era como se fosse, mais até do que deputado, Ele já era uma pessoa bem vista no meio. Aí dizem alguns, que ele até depois escreveu muitos outros apócrifos, falando dessas experiências todas, porque era um homem religioso, sabia toda a lei, e cumpria a lei, mas algo, o atraiu para Jesus, Principalmente os sinais. Ele começou a ver os sinais que Jesus foi fazendo, que Jesus estava fazendo ali, e ele, à noite, como diz aí, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Amém? Então ele era pouca coisa? Não. Era um homem importante? Mas este de noite foi ter com Jesus. Aí uns dizem, porque estava com vergonha de ir na frente dos outros procurar Jesus, mas talvez não, talvez até pela cultura da lei, que a lei tinha essa coisa de não incomodar o rabi durante o dia, enquanto estivesse trabalhando, e à noite que a pessoa ia ter para perguntar as dúvidas. Então ele foi à noite ter com Jesus. E ele já chegou dizendo, rabi, já chamou Jesus de mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? O que é que nós tiramos daí? Volta lá. Nós tiramos que os sinais atraem as pessoas. Os sinais nas nossas vidas vão fazer as pessoas olharem e reconhecerem, ou pelo menos tem uma coisa diferente naquela pessoa. Esses sinais na vida dela, não é possível, tem que vir da parte de Deus. Foi o que Nicodemos viu, apesar de ter sido religioso, apesar de estar cumprindo tudo, ele já não podia dizer, tá bom, eu já tenho a minha religião, como muitos falam, não preciso. Mas algo o atraiu, os sinais que Jesus fazia. A igreja precisa dos sinais.
A igreja precisa de vidas transformadas, de milagres, para que possam ver na minha vida e na sua o agir de Deus. Então ele viu que Deus agia, né, ali nos sinais. E aí, ele fez alguma pergunta a Jesus? Vocês viram aí no anterior se ele fez alguma pergunta? Nicodemos fez alguma pergunta a Jesus? Não. Ele no primeiro só disse, sabemos, volta lá no primeiro. Sabemos, não, é o segundo. Foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele nem fez pergunta nenhuma. Ele reconheceu, dizendo que Jesus, os sinais estavam ali, ele reconhecia Jesus como mestre da parte de Deus. E aí, o que Jesus falou? A isto respondeu Jesus. Jesus foi logo direto, né? Foi papo reto, como dizem os jovens, papo reto com Nicodemos. Ele disse logo, olha só, em verdade eu te digo, Nicodemos, você que é tão importante em Israel, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, diante dessa afirmação, Nicodemos, que vivia na lei, disse, mas como? Onde? Por quê? Ele ficou ali sem saber. Vai para o próximo. Aí sim ele fez uma pergunta. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, olha a mente de Nicodemos. Toda no mundo material. Aqui nessa terra, depois Jesus vai até falar, nós vamos ver, vai falar para ele. Olha, se eu falo de coisas terrenas, você não entende? Imagina se eu te falar só das espirituais. E aí Nicodemos com a mente aqui material nessa terra, somente aqui vendo até a idade dele, porque ele disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha a dúvida de Nicodemos, né? Pensando só nesse plano aqui dessa terra, né? E aí o que Jesus disse? Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus é a água da vida, não é? Então, quando ele diz, quem não nascer da água, tem até outras versões, como essa aqui que eu peguei ali, que fala não nascer de novo, né? Mas Jesus, naquela hora, falou da água. Precisa nascer da água. Jesus é a água da vida. Ele disse isso. E do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não vai poder entrar. Então, essa aí, eu já vou para o ponto 2 aqui. Não, fica lá naquele, por favor. O que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. E aí, Nicodemos pensou assim, como assim? E aí nós vamos lá em João 1, 9 até o 13, que explica como é. Como assim nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. João começa explicando que Jesus era o verbo de Deus e estava com Deus. Lá no versículo 9, ele diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, olha aí, Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio de Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Então é o segundo ponto, separação dos mundos. Então aí você vê nitidamente que o mundo que Jesus criou não o conheceu. Não o conhecia, né? E aí ele disse no 11, veio para o que era seu, para aquele povo que Deus já havia separado como povo escolhido, né? Como os seus, israelitas, de onde Nicodemos era um dos principais. E ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. E aí diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem gera esse novo nascimento é Jesus.
Pai da eternidade, lembre, príncipe da paz em Isaías, seu nome, né? Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus gera a eternidade em nós. Esse nascimento é isso, precisa poder, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, então precisa de poder para ser feito filho de Deus. E quem vai nos dar esse poder para ser feito filho de Deus? A quem pertence esse poder? Se precisa de um poder, quem detém esse poder? Jesus comprou lá na cruz. Comprou lá na cruz o poder para sermos feitos filhos de Deus. Ele é o Pai da eternidade. Ele gera a eternidade em nós. Aí passamos, assim você nasce. E também diz aqui, ó, deu-lhes o poder, volta lá, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí olha aí, no 13, explicando, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não é carne. Você não nasce do sangue, nem da vontade da carne. Não nasceu da vontade da nossa carne, mas nem da vontade do homem. Eu que vou querer nascer de novo. Não, mas nasceu de quem? Da vontade de quem? Da vontade de Deus. O pastor falou isso de manhã. É porque Deus nos amou primeiro. E Deus quer gerar essa eternidade. Deus quer dar esse poder de você ser chamado filho de Deus. Deus quer gerar o ser espiritual em nós. Isso é nascer de novo. Isso é nascer como um ser espiritual. Então Jesus estava tentando explicar esse lado espiritual, esse nascer de novo. E aí ele faz essa separação. Ele diz, vai nascer da vontade de Deus, né? O verbo veio, se fez carne, vimos a sua glória. E ele veio para isso, para comprar essa eternidade para nós, para podermos nascer de novo. Então ele mostrou nitidamente para Nicodemos, volta lá em Nicodemos, né? E esse já falei para os seus. Jesus faz a separação, mundo carnal e mundo espiritual. O mundo carnal é material visível, o que nós vemos. E o mundo espiritual é o reino de Deus, em que há um rei, que há uma majestade, e eles são iguais. Esses dois mundos são iguais? São parecidos? Não. Jesus diz que eles são contrários. São contrários. Volta lá isso. Em verdade, te digo que não nascer da água do Espírito não pode entrar nesse reino. Irmãos, vamos pensar no nascimento material. A criança nasce. E aí? Joga lá ela e ela vai sozinha, vai morrer de inanição. Não vai crescer, é verdade? Tem que alimentar. Então vamos pensar isso no mundo espiritual. Você nasceu de Deus, e aí? Você precisa ser cuidado. Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Jeremias não diz? Vendo a sua palavra, logo a comi. É comida. A palavra é comida espiritual. Você precisa se alimentar, porque senão o teu ser espiritual, aquele que nasceu de Deus, vai morrer de inanição. Ainda dizem que não precisa de igreja. Entenderam? Porque é na igreja que você aprende, é na igreja que você está ali, estudando a palavra, que você quer crescer. Estou me alegrando em Deus de ver minhas alunas crescendo. Eu me alegro tanto em Deus. Hoje mesmo deu um testemunho maravilhoso. Como o Espírito Santo já está trabalhando, porque está em contato com as leis de Deus, com esse mundo espiritual, onde a lei própria, há mandamentos próprios, e precisamos tê-los como prioridade em nossas vidas. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar entre esses dois mundos mesmo, né? Porque eu disse assim, pronto, agora já estamos entre os dois mundos. Ou melhor, nós estamos no reino, mas habitamos com a nossa carne no mundo material. Então nós cantamos até nesse último, que eu nem conhecia esse corinho, né? É o duelo. Esse é a tua
luta, porque temos uma parte material, temos esse corpo em que habitamos, mas se você nasceu de novo, quando recebeu a Cristo, Ele te deu esse poder de ser chamado filho de Deus. Nasceu um ser espiritual. E o que nós estamos fazendo com o nosso ser espiritual? Está dormindo no berço? O bebezinho não vai crescer. Está lá, não, é lá dentro de mim, irmã, lá dentro, fica lá quietinho. Não, esse ser espiritual precisa crescer. Vai mais. E Jesus então menciona para Nicodemos essa diferença. E aí ele diz assim: não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele está tentando mostrar isso para Nicodemos. Vai no 8. Aí ele diz como é que é o nascido do Espírito. Como é que é esse ser espiritual? Olha, sabe como o vento sopra de um lado para o outro? Você ouve o vento, mas não sabe de onde ele está vindo, nem sabe para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Aleluia! Eu vivo em Deus e Deus direciona a minha vida. Eu tenho os planos, mas primeiro eu os coloco diante do Senhor. Porque se Deus disser não, não é isso não. Você entrega e diz o que ela disse agora. Amém, Senhor. Os teus planos são melhores que os meus. E aí Jesus explicando isso a Nicodemos, o próximo, 9. Ele pergunta, olha isso, né? Um homem letrado lá de Israel, ainda não tinha entendido. Por isso que eu digo, a igreja da graça, a igreja que busca o Espírito Santo, o ensinador de todas as coisas, tem privilégios que nem no Antigo Testamento tinham. Tem privilégios de saber e conhecer os mistérios de Deus, as coisas de Deus. Jesus disse isso: virei para Ele, farei morada, me manifestarei a Ele. Olha, eu estou indo para o Pai, mas o Espírito Santo vai vir, vai ensinar vocês todas as coisas. É só querer fazer crescer o ser espiritual. Nicodemo, como pode suceder isto? Ainda perguntando sem entender. Aí Jesus falou: poxa, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ele está falando de Israel, do povo de Israel. Não estão aceitando o testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Irmão, nós precisamos estar aqui falando das coisas celestiais. A igreja é para buscar as coisas celestiais. É o primeiro lugar em nossa vida, o restante vai vir por acréscimo. Você coloca lá diante de Deus, mas não pode ser sua prioridade. Não pode ser prioridade, prosperidade. Não pode ficar pedindo nas calças. Quer dizer, não pode, até pode, né? Mas Deus fica olhando, como o pastor Rafael fala, né? Deus fica olhando assim. O pastor fala isso, né? Deus fica olhando assim e deve dizer: queria tanto que crescesse espiritualmente, esse menino, esse bebê. Ele continua nos amando, sabe? Mas é para o nosso bem, para vencermos este mundo, para sofrermos menos, se o ser espiritual estiver na frente dessa matéria, dos nossos desejos, concupiscências da carne. E aí Jesus continua, né? Ele menciona João 3, do 10 ao 14, agora já estamos nele. Ele vai mencionar, olha só, ele diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ele mesmo, Jesus, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então Jesus disse que desceu do céu. E do modo, aí ele foi falar uma coisa que Nicodemos sabia. Bom, deixa eu ver se ele entende agora. Eu vou falar de algo que ele sabia lá da lei, que tinha acontecido com Moisés, né? Então ele tinha conhecimento disso. Jesus sempre fez isso, né? Com pescadores, falava no contexto deles. Com agricultores, falava no contexto deles. E ele foi tentar explicar para Nicodemo. Falou: olha, Nicodemo,
Lembra que Moisés levantou a serpente no deserto? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos lá em Números, quando essa passagem de Moisés, Deus falou para eu ir lá e eu fui. 21:9, né? As serpentes ardentes picavam, né, e morriam. Olha só. Antes um pouquinho, sobe um pouquinho. Eu botei 9, que é o fechamento. Vai mais. Olha só, aí. Não, antes. Isso. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Estava tão bom lá o mundo, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Qual era o pão vil? O maná que Deus mandava para eles não ficarem à míngua sem nada. Deus mandava abundantemente. E eles estavam só reclamando. Gente, olha como é importante nós sabermos que a murmuração peca contra Deus. Nossa murmuração peca contra o Senhor. Nossa falta de gratidão peca com Deus. E aí, olha, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Irmã, o que é isso? 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Olha aí já começa apontando para o plano da redenção em Jesus Cristo. Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Amém? É isso mesmo que quando Jesus foi levantado, todos atraiu a ele. E é isso mesmo que ele espera de nós. Havemos pecado contra ti. Somos pecadores. É o reconhecimento que é pecador. É essa mesma confissão lá da redenção. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Todo mundo que olhar para aquela serpente que vai ser levantada ali, viverá. Aleluia. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aleluia. Jesus foi levantado da terra porque ressuscitou. É isso que ele quis passar para Nicodemos. E ao levantar da terra, todos atraem a ele, como atraiu Nicodemos. E aí, aquele que olha para ele e confessa: temos pecado contra ti, o que acontece? É sarado, ganha vida. Aleluia. E Jesus o transforma. Então está aí, não é nenhuma comparação com nada, só Jesus quis simplesmente dizer: serei levantado, vou trazer vida a vocês. Comparou com algo que ele sabia, né? Que Nicodemos sabia. Voltando lá para Nicodemos, foi essa que Jesus quis comparar, né? Isso. 14. E ao 15, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tenha o quê? A vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você nasce espiritualmente, né? Então, se quer vida eterna, quer nascer no reino, quer enxergar esse reino, que ele disse: não vou poder ver o reino, né? Olha para o Filho unigênito de Deus, que foi levantado para que nós pudéssemos ser feitos a sua graça, a sua semelhança, e ali viver com o Senhor. Porque aí você vai começar a viver. É esse dilema que nós cantamos aqui. Aí já somos filhos de Deus. Se você se rendeu, você que está em casa, renda-se, reconheça, como lá no deserto o povo reconheceu: pecamos contra ti, eu sou pecador, Senhor. Somos pecadores. Agora me lava. Eu estou olhando para ti, que é o que traz vida, que foi ressurreto dos mortos. Nenhum outro ressuscitou. E aí ele nos dá essa vida, né?
Erramos quando falamos mal da nossa própria vida. Erramos quando queremos viver somente a vida material e não alimentamos o nosso ser espiritual. E o pastor falou uma coisa de manhã que até eu falei, eu vou falar isso, que ele falou, a idade espiritual, né? Você pode ter 30 de igreja e 5 espiritualmente. É ou não é? E eu ia mesmo perguntar nessa pregação, qual a idade espiritual que você acha que tem? Está bebê? As minhas alunas para o batismo estão bebês, mas a gente vê elas sendo alimentadas, e elas se alimentando em casa, lendo a Bíblia, né? Dizer que tem que ter, claro, os crentes maduros devem até cuidar realmente, né? Como pais espirituais, Paulo cansou de dizer isso. Mas está lá se alimentando da palavra, e a pessoa dizia, eu vi que isso aí não é de Deus mais. Então fui lá, sabe, irmã, estão falando muito de mim, por quê? Mas por que você está fazendo isso? Mas fui lá, vendi tudo que eu tinha daquele negócio, não me interessa mais, não tenho mais vontade, aleluia! Fui lá vender as roupas, fui vender tudo, mas aí começou o quê? Por quê? Não, só porque está na igreja, né? Aí eu falei, mães, vamos ver, até o batismo vai ter muitas essas perguntas, vão ter... Entenderam? Os próprios filhos, a própria família, como os parentes de Jesus fizeram, vai embora daqui, você está perturbando. Os próprios irmãos dele falaram isso para ele, ou não é? Então, irmãos, o fardo de Jesus é leve. Você tem uma paz tremenda, mas aquele fardo de perseguição, alegrai-vos e regozijai-vos, quando alguém, mentindo, disser toda sorte de mal contra vós. Amém? Então, não se preocupe com isso, né? Não se preocupe, a verdadeira vida está no reino espiritual. E aí você começa a batalhar. Sim, essa conversa desembocou aonde? No versículo que fala concretiza, resume todo o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Se você não tem essa certeza, creia. Ele deu o seu Filho. Confesse, diga, eu sou pecador e preciso dessa redenção. Ele pagou o preço. O poder está em Jesus para sermos feitos filhos de Deus. Amém? E para o crente eu pergunto isso, qual a sua idade espiritual? O que você acha? Estamos precisando mais? Eu estou precisando mais. Espiritualmente, preciso me alimentar mais. Você todo dia deve pensar, de noite você pode descansar ou vai ler a Bíblia, um salmo e diz, Senhor, como está a minha vida espiritual? Estou alimentando o meu ser espiritual, porque o que tiver mais forte é que vai vencer. É como cantamos nesse último louvor. Eu sei que se tu estiver comigo, Deus te dá, porque Deus opera tudo em todos. Ele dá, se você pedir, Ele dá as forças sim. Ele renova, Ele alimenta o bebê, aleluia. Como falou para minha aluna hoje, essa semana, né? Não, é mesmo, não é de Deus não. E ela sentiu aquilo, não é de Deus, não quero mais. Mas você gostava tanto, como é que pode? Aleluia, um ser novo nasceu naquela vida. Tem um ser espiritual agora ali. Eu me alegrei muito no Senhor. Porque estou vendo como Deus faz. E fez comigo, continua fazendo, faz com você. Faz com todos aqueles que nele crer nesse mundo espiritual. Que crer que, em primeiro lugar, estamos aqui para isso, para divulgar, né? Gerar vida, né? Como quarta-feira a Lu falou, eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu já estava com essa mensagem, eu disse, está vendo? Quando Deus gera vida em você, você gera vida em outros. Você sai gerando vida. Você diz, a vida é essa. Essa é a vida, a verdadeira vida. E o Senhor quer fazer isso, né? Então, eu finalizo com esse outro versículo, né? Você vencendo no reino espiritual, alimentando esse ser espiritual, vai começar a emanar, esse ser espiritual vai vencer tua carne, vai colocá-la na coleira
E você vai conseguir, de dentro para fora, vencer este mundo. É na nossa vida cotidiana, é naquilo que acontece no dia a dia. Que nós vamos começar a aplicar as coisas do reino, desse reino espiritual, em nossa vida material, no dia a dia. Não é para guardar só para o domingo a vida espiritual, não. Não dá. Por isso que às vezes chega aqui muito abatido, porque não deu um alimento, aí chega aqui o ser espiritual morrendo de fome, se arrastando, ainda reclamando de tudo que aconteceu. Não é possível, eu estou na igreja, como é que pode isso tudo estar me acontecendo? É ou não é? Não fazemos isso de vez em quando? Fazemos. Porque a carne está falando, e o espírito está lá, né? Quietinho, deixado só para o domingo, está na hora do culto. Amém? Não pode ser assim, tem que ser no dia a dia. A luta, a batalha pode ser árdua para nós cristãos, mas Jesus garantiu. É o João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aleluia! Dentre os outros nomes, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele traz a paz que o mundo não pode nos dar. Que nada nesse mundo, nem toda a fortuna do mundo pode dar. Homem, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não adianta achar que a paz está se eu tivesse muito dinheiro. Que a paz estaria se fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Não é não? Não, se fosse diferente, se fulano fosse diferente. Não, Jesus traz essa paz em mim, dentro de nós. Ele vem para fazer morada. E ele diz, vocês vão ter essa paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Ele disse, viram? Vocês podem vencer comigo. Eu levo vocês à vitória. É isso que Jesus disse. Então, queres vencer nesse mundo em que habitamos? Vença com o reino que habita em nós. Vença com o reino que está dentro de nós. Vivamos no reino em que o rei é Jesus. A carta magna é a palavra de Deus. A lei é a Bíblia. Está tudo lá. E o ensinador, quem nos ensina, é o Espírito Santo de Deus. Quer melhor do que isso? Espírito Santo de Deus vai te ensinando a cada dia. Uma pergunta, busca, esteja clamando, conversa, tenha uma real vida espiritual. Você vai ver como vai ficar tudo mais fácil. Aleluia. Amém? Amém. Então, vou chamar aqui à frente. Hoje eu fiz até mais curto, né? Porque eu falei, tem mais coisas, e aí eu vou encurtar e tudo. Vou chamar aqui na frente os dois, né? Você que está em casa também. Estamos reunidos, né? Com a tecnologia também. Você está reunido como igreja, aqui conosco, né? Não é esse aconchego tanto, né? Mas Jesus está aí também. Ele disse, onde estiver reunidos, promessa de Jesus, como essa promessa que ele fez da paz, ele fez a promessa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Quem prometeu foi Jesus e ele cumpre as suas promessas. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas, amém? Está reunido no nome de Jesus? Ele está no meio, aleluia, operando nos corações, falando, tocando para aquele que abre o coração, amém? Nem escolhi nem música hoje, que eu falei, vou fazer mais rápido, então a música demora, amém? Você pode louvar aí, dedilhar, e venham, eu sou uma que quero muito crescer espiritualmente, quero alimentar a minha vida espiritual, quero que Deus possa me mostrar os seus mistérios, entrar, ser como o vento ali, que ele falou, não sabe para onde vai. De repente Deus fala no ônibus, fala com essa pessoa aí do lado. E eu aquele dia, ai Senhor, não vou falar não. O homem está bêbado, não vou falar não. Estava jogadão lá dormindo.
Ah, não vou não. Senhor, é Ele que vai ter que acordar e falar comigo. Eu não tenho coragem. O homem vai me xingar se eu acordar o homem. Ali eu estava indo para o trabalho. Mas é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus te catuca e diz, fala agora, faz isso agora. E o homem dormindo lá, com aquele cheiro de bebida. E aí o fiscal do ônibus, que tem fiscal, é intermunicipal, tropeçou no homem, o homem acordou e começou a conversar comigo. Senhora vê? Eles ficam nos esbarrando assim. Aí Deus falou, pronto, já falou com você, agora faz favor de fazer o que eu mandei. E aí eu, com aquele meu Novo Testamento dos Gideões, que eu estava lendo, falei para ele, olha, Deus falou para eu dar esse Novo Testamento para o Senhor. E o homem era um desviado da igreja, desviado da palavra, né? Que tinha passado a noite na central bebendo. E estava vindo naquele primeiro ônibus também, que eu vou para a escola. E chorou, e oramos. E quando eu vou lá na escola lhe mostrar que eu voltei para Jesus, eu vou lá falar com a senhora, não sei o quê. E simplesmente assim, como o vento. Fala ali, fala aqui no mercado, com as irmãs, estou aqui no culto. De repente eu vou ali junto da Ágata e falo, vamos orar, Deus me tocou. Porque esse é o reino espiritual. Esses são os sinais, aleluia. Igreja, vamos viver os sinais. Como quarta, Deus me falou aqui alguém com vontade de suicídio. E eu já tive um testemunho da pessoa falar, olha, não assim vontade de suicídio, mas aquela coisa de morrer, pedir a Deus para morrer, eu estava, sabe, tia? E quando ela falou isso, eu chorei o tempo inteiro. Quarta-feira. Pela tecnologia. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele quer fazer coisas espirituais em nossas vidas. Mas precisamos querer também, porque Ele não invade coração, alma, mente de ninguém. Se você quiser ficar sentado lá em frente à televisão, você vai ficar o tempo todo. E não vai, né? Como uma vez eu até falei para uma pessoa, não, se você for até lá no boteco beber uma pinga, não vai vir nenhum anjo jogar o copo no chão. Porque Deus é educado, maravilhoso. Ele quer que nós queiramos. Então vamos dizer nessa noite, pode vir, vamos dizer, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, me usa. Não quero ficar bebê no berço. Não quero que sempre alguém venha cuidar, venha falar, venha tocar. Quero não, Senhor. Eu quero crescer, aleluia. Eu quero poder ser como o vento, me usando, falando, operando, vencendo pelo Espírito, aleluia. Vencendo no reino espiritual. Eu quero ser. Deus. Fale para o Senhor. Senhor amado, como um glória a Deus. Nas mãos Queremos vida espiritual. do oleiro, quebra minha Aleluia. Ele é o oleiro. Ele quebra para fazer melhor. Aleluia. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Olha cada coração, Senhor. Tu és poderoso. Aleluia. E o reino espiritual, Jesus passeia aqui. Como Aleluia. tu queres. É como tu queres. Oh, estenda suas mãos assim para receber do Senhor. Aleluia. Tu és oleiro e eu vaso. Aleluia, Deus. Quebra minha vida e faça de novo. Aleluia.
Glória ao teu nome, Senhor. Você quer nascer de novo, nascer do Espírito. Faça essa oração. Senhor, eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti, Senhor, para perdão dos meus pecados. Entrego a minha vida para que Tu venhas fazer morada. Te confesso como meu Senhor, meu Salvador, que aquele sacrifício na cruz do Calvário foi por mim, por preço, pagando os meus pecados. E tens o poder agora de me fazer, de me nascer um ser espiritual, gerar em mim um ser espiritual. Entrego-te a Ti, escreve meu nome no livro da vida e do Cordeiro. No nome de Jesus, entrego-te a minha vida. Se você fez essa oração, adore agora a Deus. Vamos orar por Ti. Papai querido, Deus amado, olha aí, Senhor, quem está em casa ou aqui, que fez esta oração se rendendo aos Teus pés. Senhor, toma, porque Tu espera mesmo que demos licença para Tu entrares em nossos corações e mudar tudo, e fazer um ser espiritual, e dar o poder que vem do alto, que vem de Deus, para transformar as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Vai, papai querido, tomando cada coração. Olha aqui nós, Senhor, estamos nos rendendo, pedindo a Ti para sermos cada dia mais, Senhor, crescendo espiritualmente cada dia mais, papai, buscar alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso ser espiritual, para vencermos as aflições desta terra. Só Tu podes fazer onde não podemos. Lá dentro de nós só Tu podes fazer. E tens todo o poder, Senhor. Olhe, nós aqui estamos Te falando. Tens a liberdade. Vem, Senhor, e opera, porque Tu opera tudo em todos. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Diga amém. Ele vai cantar mais um pouquinho. Aleluia. Diga isso para o Senhor. Aleluia. Deus vivo. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, Toca, papai. quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vai ser vaso de honra, aleluia. Deus quer te fazer vaso de honra. E Ele diz nesta noite para você, para lembrar de Abraão e Isaque. Ele pegou o filho pela mão, obedecendo ao Senhor, mas dizia para o filho: Deus proverá. Papai, cadê o cordeiro? E Abraão dizendo: eu estou obedecendo, tenho que entregar meu Isaque. Deus diz para você nessa noite, muitas vezes Ele pede o teu Isaque, mas vá levando, entrega, dizendo: Deus proverá, aleluia, porque Ele tem pensamentos de paz para conosco e não de mal, aleluia, para dar o fim que esperamos. Então louve ao Senhor, vai andando, vai levando o problema, mas dizendo: Deus proverá, Deus trará a solução, meu filho, creia, aleluia. E estava lá o bode lá para ser sacrificado, estava lá no arbusto. Deus providenciou, aleluia, mas queria ver a obediência de Abraão, aleluia. Mostra para o Senhor, mostra a nossa obediência a Ele. Bendito seja Deus, nós Te adoramos, Senhor, por esta noite, Jesus, porque passeaste em nosso meio. Vai tratando, papai, vai aceitando aí nossas vidas, nossos corações.
Queremos ser vaso em tuas mãos, só somente isso. Senhor, para o teu reino ser glorificado, para que possamos atrair pessoas a ti. Aleluia, os sinais do teu reino, os sinais do reino espiritual. Ah, papai, queremos mostrar isto ao mundo, aquele que ainda não enxerga, Senhor, porque amaste o mundo de tal maneira, Senhor, que queres as vidas, Senhor, no teu reino, enxergando a vida verdadeira. Nós te adoramos, muito obrigada. Te damos o louvor já pelos milagres, pela libertação de muitas vidas, de presos a coisas materiais, Senhor. Muito obrigada pela libertação que trouxeste nessa noite. E vai lembrando, Espírito Santo, lembra sempre, aleluia, de que temos esse ser espiritual para alimentar. No nome de Jesus te oramos. Amém. Você pode sentar, pastor. A palavra está com o departamento infantil. Boa noite, meus irmãos. No domingo passado nós comemoramos o Dia do Pastor e nós preparamos uma singela homenagem para os pastores da nossa igreja. Nós estaremos lendo agora um jogral. Tem uma parte que eu vou ler e onde tem todos, a igreja vai ler, tá bom? Então vamos lá. Ser pastor é sofrer e não deixar transparecer. É sorrir, mesmo que por dentro a vontade seja chorar. É dar conselho, mesmo naquele momento em que sua ovelha chega aflita. Ele esteja precisando de conselhos. É consolar, ainda que precise de consolo. A congregação? Ser pastor é sofrer com as ovelhas. É sorrir quando elas sorriem. É entristecer-se com elas. É chorar quando elas choram. É se alegrar com elas. Ser pastor é. Não é apenas passar as mãos sobre a cabeça da ovelha rebelde. É também ensinar e corrigir. É usar o cajado para trazê-la de volta ao aprisco, quando fugir. Ser pastor é ouvir o que não quer. Calar-se para não ferir, mesmo sendo ferido. Saber ser sábio nas decisões a tomar. Ser pastor é viver o Cristo que se prega, pregar o Cristo que se vive. Inteiramente do Espírito Santo, sem qualquer situação. Também ser pastor é ter apoio das ovelhas nas horas difíceis, ter o amor que o ajudará a seguir em frente, lutando para ver o seu rebanho em pastos verdejantes, poder contar com a compreensão das ovelhas para qualquer ocasião, ter o respeito das ovelhas, ter uma palavra de estímulo pelo seu trabalho, ter em cada ovelha um companheirismo nessa árdua comissão, ser sustentado pela oração dos irmãos. Todos? Ser pastor é simplesmente uma sublime missão. Amém. E nós também estamos homenageando as esposas dos pastores. Tá bom? E agora as crianças, elas estarão aqui trazendo a lembrancinha para cada pastor. E nós vamos pedir aos pastores que fiquem aqui à frente. Isso. Elas vão entregar a lembrancinha e vai também declamar uma poesia para os pastores. Pastor é cumprimentar o chamado de Deus com excelência. Pastor que cuida de suas ovelhas com amor, paciência e dedicação.
Pastores que, apesar do peso que carregam, fazem tudo por amor. Pastores que aconselham e orientam. Pastores que escutam e corrigem. Pastor Benjamin, pastor, para o senhor, tá? Essa é uma pequena homenagem. Pastores, vocês são pastores que oram e choram por seus membros. Pastores que sentem prazer ao estudar a Bíblia para ensinar as suas ovelhas. E vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentem com ciência e inteligência. Jeremias 3,15. Feliz dia do pastor, pastores e as esposas dos pastores. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos orar e nós vamos abençoar a vida dos nossos pastores. Ah, tá bom. Tá bom. Vou só entregar aqui a outra lembrancinha, que esse ano a gente é rico, né? 2 lembrancinhas, então, próspero. Glória a Deus, né? Uma lembrança, tá, entendi. Uma lembrança também da igreja, tá? Para os nossos pastores e suas esposas, né? Como a Jaque falou, estamos comemorando também o dia da esposa do pastor. E a gente vai chamar mais uma pessoa aqui na frente, porque aí temos esse ano o esposo da pastora, né? Vem cá, Beto, ficar do lado da Inês. Então, senão seria muita discriminação, né? Tem o dia das esposas de pastor e a gente então está homenageando o nosso amado irmão. Estamos homenageando o nosso irmão Beto também, né? Então, vou entregar aqui na mão de cada um e depois a gente passa já para a oração, tá bom? Deus abençoe dessa difícil missão de vocês, né? A gente não imagina, a gente tenta só, né? Só vou passar aqui. Pastor Benjamin da Laodiceia vão ser entregues, viu? Também tem aqui o de vocês. Vou entregar para a Jaque. Amém. Irmãos, nós temos muito que agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, que tem nos abençoado. Então, vou pedir para você agora, para você erguer as suas mãos, abençoando a vida deles. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio, Senhor Deus. Nós sabemos que estamos vivendo tempos tão difíceis, Pai, mas assim mesmo nós ainda encontramos pessoas, Pai, leais,
pessoas que queiram dar a vida, Senhor Deus, pelas suas ovelhas, pelo ministério, Deus. Muito obrigado por cada vida aqui presente, pela vida da pastora Jaqueline, do pastor Rafael, da pastora Inês, da pastora Carla, do pastor Marcelo, do pastor Benjamin, da irmã Laodiceia, da pastora Inês, do seu esposo Roberto. Senhor, muito obrigado por essas vidas, Pai, pelos nossos líderes, que muito tem nos abençoado, que muito tem feito pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Deus. Só temos que te agradecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.